Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha nós aí outra vez, retornando os estudos dos Salmos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do Salmo 86. Este salmo fala do poder da oração. Há poder na oração feita a Deus no nome de Jesus. O Salmo 86 é uma oração individual de Davi, mostrando para nós a dinâmica da espiritualidade do povo de Deus. Ora coletiva, ora individual. Falar com Deus sozinho, falar com Deus na comunhão da congregação. Deus nos criou para falar com Ele. E se você quiser falar com Deus, se você quiser falar com Ele, como fazer isso? O Salmo 86 nos dá essa resposta através de uma oração em forma de lamento. Essa oração de Davi aqui no Salmo 86 nos ensina como orar, como falar com Deus. Uma coisa importante que nós podemos identificar aqui nessa oração é que Davi não fala do seu problema que o impulsionou a fazer essa oração até o versículo 14, onde ele mostra lá o seu real problema que estava enfrentando. Os arrogantes que se levantavam contra ele, pessoas violentas que tentavam matá-lo. Normalmente, quando estamos sob intensa pressão dos problemas, a primeira coisa que fazemos é expressar a Deus o problema que estamos enfrentando. Não é verdade? Isso quando nós oramos, né? Pois tantas vezes nós nem oramos, dizemos que não conseguimos orar. Em contraste, Davi, neste salmo, nós só tomamos conhecimento do seu problema só no finalzinho, há 4 versículos do final do Salmo, no versículo 14. Não é que Davi não pede, não suplique ou lamente desde o início. Ele faz isso, mas de um modo a destacar o caráter de Deus e o seu relacionamento com Deus, para então descrever o seu problema e fazer o seu pedido específico de oração. E eu quero aqui destacar nesse salmo como o salmista nos apresenta como falar com Deus. E ele inicia nos apresentando a forma de falar com Deus, nos 4 primeiros versículos, né? Nós vimos que o problema do salmista é grande, né? Através do versículo 14, né? Os arrogantes se levantavam contra eles, pessoas violentas tentavam matá-lo. E também no versículo 17, diz, essas pessoas o odiavam. Você já se viu em situação assim, no meio de um problema desta magnitude? Esta era a situação de Davi, do rei Davi. E de que forma ele ora? Qual foi o jeito dele falar com Deus? E qual o jeito de falar com Deus? Diz assim os primeiros 4 versículos, o salmista assim nos dizendo: inclina-te, Senhor, e ouve minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a ti. Salva-me, pois sou teu servo e em ti confio. Pois tu és meu Deus. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a ti sem parar. Alegra-me, Senhor, pois a ti me entrego. Davi começa este salmo da forma como sempre devemos nos aproximar de Deus, com humildade. O versículo 1 diz: inclina, Senhor, e ouve minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, né, está dizendo que era necessitado, pobre. E é exatamente assim que nós devemos nos colocar diante de Deus.
sobretudo quando consideramos a grandeza de Deus em sua autossuficiência completa. Somos, sim, todos sempre pobres, aflitos e necessitados e miseráveis. Portanto, todos devemos sempre nos aproximar de Deus na forma ou no espírito de humildade. Uma segunda forma aqui, nesses 4 primeiros versículos, de quem fala com Deus, é com fé no Deus da aliança. Além de buscar orar a Deus com humildade, nós devemos, como o salmista aqui apresenta a sua oração, com fé no Deus da aliança. O salmista, ele depende dessa aliança do povo com Deus, de Deus para com ele e de Deus para com seu povo. É nessa aliança que o salmista depende. E quando ele diz, eu sou fiel, não é com base nele mesmo. Ele é um servo do Deus que fez aliança com o seu povo. Ele não está confiando em sua própria piedade ou justiça para pedir algo em troca para Deus. Ele está se baseando na aliança de Deus. Visto que ele diz, em ti confio, tu és meu Deus. Se fosse hoje, Davi oraria assim, em Cristo confio, tu és o meu Deus. Em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus. Amém. A forma de Davi falar com Deus é complementada pelo reconhecimento da necessidade que ele tinha da graça, da misericórdia de Deus. É o que mais precisamos. O versículo 3 diz, tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a ti sem parar. Nós nos aproximamos de Deus certos da necessidade da graça, olhando para a cruz de Cristo, onde nossos pecados foram perdoados. Como Davi, que relatou que clamou sem parar, pedindo por misericórdia, devemos colocar constantemente nossa confiança na graça disponibilizada a nós, como pecadores, por meio do sangue de Jesus. Então, quem fala com Deus, fala certo de que necessita de graça e misericórdia. E o versículo 4 adiciona algo mais na forma de falarmos com Deus. Diz assim, alegra-me, Senhor, pois a ti me entrego. Ele se entrega totalmente nessa oração. Ele entrega a sua alma nessa oração. Essa é a forma de orar. Esse é o jeito de falar com Deus, humildemente, com fé no Deus da aliança, no sangue de Cristo, buscando misericórdia e elevando a alma a Deus. Veja que o primeiro pedido de Davi não é que Deus o livre dos inimigos que estavam perseguindo ele. O que ele não queria era perder a alegria no meio da adversidade. Ele queria uma alma alegre, independente da circunstância. Era isso que ele queria. Alegra-me, Senhor, pois a ti eu me entrego. É assim que se fala com Deus. A segunda forma que o salmista nos mostra de como falar com Deus está nos versos 5 a 10. Ó Senhor, tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que te buscam. Ouve minha oração, Senhor, e atende a meu clamor. Em tempos de aflição clamarei a ti, e tu me responderás. Nenhum dos deuses é semelhante a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que criaste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e realizas maravilhas. Só tu és Deus. O salmista aqui está querendo nos dizer que Deus é um Deus supremo, soberano e maior de todos os deuses, o único Deus verdadeiro.
amoroso, transcendente e que ouve a oração do seu povo. Esse trecho traz o conteúdo da fé de Davi. Diferentemente de muitos hoje em dia, a fé do homem segundo o coração de Deus não era fé em qualquer coisa, fé em si mesmo, no seu potencial. Davi, como Paulo, ele sabia em quem ele cria e estava certo de que ele, Deus, é poderoso. 2 Timóteo 1,12 assim nos diz. Essa é a fé de quem ora, não em um Deus qualquer, mas em um Deus que é bom, perdoador e amoroso, como diz o verso 5, que ouve e responde às orações do seu povo, verso 7, e é incomparavelmente grande e poderoso para realizar maravilhas. Afinal, só Ele é Deus. No hebraico é o Elohim, né? É o Criador, verso 10. Dessa forma, tendo-se apresentado humildemente e de coração diante de Deus, Davi agora revela o conteúdo da sua fé em Deus. O conteúdo da fé de Davi é o próprio Deus, é Deus mesmo. Para Davi, Deus é o Criador, sustentador, governador, aquele que existe, o eu sou, o único Deus verdadeiro, o grande e soberano, o seu Deus. É assim que ele trata a Deus, o seu dono, que tem autoridade sobre a sua vida. Deus é assim, né? O Senhor, né? O dono de nossas vidas. Chamamos Deus de Senhor, mas podemos dizer que Ele é o nosso dono? Ele é o seu dono, o seu soberano, como é de Davi? É interessante que quando nós olhamos, né, Davi aqui coloca, né, Deus como Senhor e Salvador, único em sua vida. Aquele que todas as nações se curvarão diante dele e confessarão e se prostrarão diante do Senhor, o Adonai, que é glorificado e que nós devemos glorificar o seu nome. Paulo ele coloca em Filipenses 2, de 9 a 11, que Deus o elevou Jesus Cristo ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Jesus é o seu Senhor? Esse Senhor e Salvador Jesus Cristo é o único capaz de verdadeiramente libertar, salvar você da morte. A maior de todas as maravilhas, o caminho para se andar e o livramento da morte convergem na mesma pessoa, na vida e na obra de Jesus Cristo. Geralmente as pessoas querem solução dos problemas, mas não querem salvação. Tampouco se mostrem, por pouco se importam em buscar o caminho pela qual devem andar, para assim adquirirem a salvação que é Jesus Cristo. Em Cristo, o soberano Salvador, nós temos tudo isso: salvação, libertação, caminho e vida eterna. Remédios ajudam, mas não libertam. Terapeutas ajudam, mas não libertam. Só Jesus Cristo pode libertar e salvar. Isto quando o recebemos como Senhor e Salvador. Quando temos como dono da nossa vida. Essa era a fé de Davi ao falar com Deus. Concluindo, o simples falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, se eu quiser orar, eu precisarei saber sobre a forma de falar com Deus, como nós vimos nos 4 primeiros versículos. Eu preciso do tipo da fé de quem fala com Deus, versos de 5 a 10. E eu preciso simplesmente falar com Deus, versos de 11 a 17.
Davi, sabendo a forma certa de falar com Deus e tendo a fé necessária para falar com Deus, põe-se a falar propriamente com Deus. E o que ele fala? Olha que nos diz de 11 a 17. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Concede-me pureza de coração para que eu honre o teu nome. Ó Senhor, meu Deus, de todo o meu coração te louvarei. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor por mim. Tu me livraste das profundezas da morte. Ó Deus, os arrogantes se levantam contra mim, pessoas violentas tentam me matar, não se importam contigo. Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. Olha para cá e tem compaixão de mim. Dá a tua força a teu servo, sim, salva teu humilde servo. Mostra-me um sinal do teu favor, então serão envergonhados os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consola. Davi quer ser ensinado por Deus e quer coração puro, livramento, compaixão, força, salvação e um sinal do favor de Deus. Note nesses pedidos algo muito, mas muito importante. O que Davi mais quer não é a cura psicológica, o alívio da alma, o refrigério do espírito, ou simplesmente se ver livre dos que se levantam contra ele. Sim, Davi quer socorro, ajuda, força, alívio e consolo nos seus problemas. Está tudo dito aí nos versos que lemos 14 a 17. Mas Davi quer uma coisa acima de todas as outras, um coração puro, temente, alegre e ensinado por Deus. Davi quer sabedoria para lidar com as adversidades. Toda essa aflição, sofrimento e maldade dos homens serviram para uma coisa na vida de Davi: fazê-lo orar, fazê-lo simplesmente falar com Deus, tirar o foco do mundo e falar com Deus. Lemos sobre a verdadeira e a grande questão da oração na declaração do próprio Davi, no verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. O simples falar com Deus tem um único e mais excelente propósito. Deus deseja que, além da sua palavra, que dá substância às nossas orações, Ele quer que nós o conheçamos em nosso coração. E quando o buscamos em oração de todo o coração, sabendo quem Ele é, Deus faz com que os assuntos da terra se tornem insignificantes e o conhecimento de sua glória, como um Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade, é suficiente para atender a todas as nossas necessidades. Se eu quiser falar com Deus, se eu quiser orar, precisarei saber quem é Deus, quem sou eu e como eu devo orar. Tudo isso nós temos aqui no Salmo 86. Deus é o Criador, é o Salvador, o sustentador, soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é o Salvador do seu povo e está pronto para se revelar em glória, cheio de graça e verdade. Basta que o busquemos em oração. Se quiser falar com Deus, você sabe como orar? Aprenda com o Salmo 86. Essas verdades maravilhosas que nós tiramos aqui. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Senhor, através do teu servo Davi, nessa oração individual, nos mostrar de que forma nós precisamos buscar o Senhor em oração diante das nossas adversidades e situações que enfrentamos no nosso dia a dia, com humildade, com a certeza da tua graça e misericórdia e a confiança no Senhor como Deus da aliança com seu povo, com todo esse empenho e de coração dependendo e confiando do Senhor.
Ajuda-nos, ó Senhor, nos momentos difíceis, não olharmos para as circunstâncias, mas olharmos para o Senhor, porque é no Senhor que nós temos o livramento e a salvação. É no sangue de Jesus que está o poder para enfrentarmos toda e qualquer situação. É isso que nós oramos, ó Pai, nos ajude no dia de hoje, na semana que ainda nós temos, viver nessa dependência do Senhor, na graça e na misericórdia do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados, que Deus os abençoe.